Olá, eu me chamo Tamires Monteiro, sou enfermeira, especialista em enfermagem do trabalho, pós-graduanda em gestão de riscos assistenciais e segurança do paciente, certificada pela ONU no curso de metodologia de acreditação hospitalar e professora. Hoje nós vamos falar sobre a qualidade e conformidade das certificações em saúde, com ênfase em ISO 45001, ISO 14001, QMENTO e JCI. Então, o que são certificações? Qual é o conceito de uma certificação? Certificações em saúde referem-se a processos de validação e reconhecimento de qualidade e conformidade com padrões estabelecidos para práticas, serviços e competências na área de saúde. Essas certificações podem ser atribuídas a instituições de saúde, como hospitais e clínicas, e a profissionais, garantindo que eles cumpram as normas de segurança, ética e competência técnica. As organizações certificadoras avaliam os fatores como a segurança do paciente, a qualidade de atendimento e o cumprimento de protocolos, promovendo maior confiança e credibilidade na prestação de cuidados de saúde. Então, a instituição que recebe uma certificação é uma instituição que oferece os padrões de qualidades que as instituições recomendam ou preconizam. Então, toda instituição que ela é certificada, ela atende algum requisito fornecido ou exigido por alguma instituição certificadora. As certificações em serviços de saúde é uma certificação como reconhecimento formal concedido às instituições, profissionais ou produtos de saúde que atendem a esses padrões. O processo de certificação envolve auditorias, avaliações de práticas e conformidade com normas específicas, garantindo que o serviço ou profissional certificado cumpre os requisitos essenciais para a segurança do paciente e a qualidade no atendimento da adesão dos protocolos. As certificações são realizadas por órgãos independentes e promovem confiança e excelência nos serviços de saúde. É claro que nós, né, usuários da rede de saúde, nós vamos reconhecer e confiar num atendimento aonde aquela instituição de qualidade de saúde é certificada, porque a certificação ela garante que aquela instituição vai fornecer um atendimento, vai se preocupar com a segurança do paciente e vai priorizar a qualidade do serviço que ele entrega, né? Então, isso favorece demais aquela instituição. E o que é então a conformidade? O que é uma conformidade dentro do serviço de saúde? A conformidade em uma instituição de saúde envolve assegurar que todos os aspectos operacionais, clínicos e administrativos estejam em alinhamento com normas e regulamentações nacionais e internacionais. Percebam que eu mencionei que dentro de um contexto de uma unidade de saúde existem diversos setores, não apenas um setor assistencial, né? E a conformidade, para garantir essa certificação, ela precisa abranger outras áreas, como a área de operação, a área clínica e também a área administrativa. Quando a gente fala de uma certificação em saúde, toda a parte de cuidado e de gerenciamento de uma unidade é avaliada, não somente a prática assistencial direta voltada para o paciente. Todo o contexto, todo o circuito de uma instituição, ela é avaliada, ela é provada para verificar se ela atende aqueles requisitos e aquelas normas de qualidade e segurança. Isso inclui o cumprimento das leis de segurança, políticas de confidencialidade e a lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, as práticas de controle de infecção, a manutenção dos registros médicos, a adesão dos protocolos e os tratamentos baseados em evidência. Então, percebam que, para uma instituição ela ser certificada, ela precisa ter todo o contexto inserido, né? Bem como os registros de prontuário, ali o sigilo, né, das informações do paciente, o controle das informações, né, que são sigilosas, e também os protocolos de tratamento baseados em evidência, né, de forma clara, de forma comprovada. Então, as instituições de saúde, em conformidade, implementam rotinas de auditoria, capacitação contínua de funcionários
esse sistema de gestão de risco ou sistemas de gestão integrada. Hoje nós falamos muito do SGI, que é justamente esse sistema que integra todas as informações daquela instituição de forma unificada, integrada, visando uma conformidade em todas as áreas, né? Esse é um sistema de gestão integrada, onde a gente consegue ele articular e organizar de forma sistemática todo o processo da instituição. A conformidade ela é fundamental para obter acreditações e certificações de qualidade, que reforçam a reputação e a confiança na instituição. Percebam que, ao longo da nossa aula, eu vou sempre falar sobre a reputação daquela instituição, porque uma certificação ela está diretamente ligada a isso. Porque acaba que é uma instituição que ela é acreditada, que ela é reconhecida e certificada, ela automaticamente melhora a reputação no mercado de trabalho. Então, isso faz com que a empresa fomente mais capital e gere mais oportunidades e com constante evolução, porque ela sempre procura melhorar, melhoria contínua. E isso impacta diretamente no funcionamento da empresa. E a qualidade? O que é qualidade nos serviços de saúde? A qualidade, ela se refere ao conjunto de práticas e princípios aplicados para oferecer um atendimento seguro, eficaz, eficiente, equitativo e centrado no paciente. Percebam que aqui a gente está falando sobre serviços de saúde. Então, estamos falando na qualidade voltada para um serviço de saúde. Porém, hoje a gente tem setores de qualidade em diversas empresas de vários segmentos, né? Que visa ali, de fato, a aprovar as práticas e os princípios aplicados dentro daquela instituição, oferecendo melhor atendimento ou oferecendo melhor produto, né? Então, a qualidade ela é essencial para entregar um bom resultado no final, ou para o meu paciente ou para o meu cliente. A qualidade, ela visa não apenas o sucesso no tratamento, mas também uma experiência positiva para o paciente, onde as suas necessidades e valores são respeitados. As instituições comprometidas com a qualidade investem em protocolos rigorosos, treinamento contínuo e medem constantemente o desempenho para minimizar os erros e otimizar os recursos e garantir o acesso igualitário aos cuidados de alta qualidade. E a gente consegue mensurar dentro de uma instituição se aquele processo que eu estou executando ele está sendo efetivo, se aquele processo que eu estou fazendo precisa ser alterado, precisa ser modificado, se eu preciso apresentar os indicadores de sucesso ou os indicadores de melhoria, né? A gente faz todo esse levantamento de dados através dos processos de auditoria. Os processos de auditoria são um conjunto estruturado de etapas realizadas para avaliar o monitoramento e verificação da conformidade, qualidade e eficiência das atividades, sistemas ou serviços em relação aos padrões estabelecidos. Muitas instituições, principalmente de saúde, elas têm auditorias continuamente, sejam auditorias externas, por instituições de saúde, né, credenciadoras, ou sejam auditorias internas, numa comissão montada pelos próprios funcionários da instituição, né, que tem um olhar técnico e um treinamento específico para fazer esse levantamento de dados. E as instituições que priorizam serem acreditadas ou certificadas, elas investem constantemente em auditorias. E qual é a principal característica do processo de auditoria? É a análise de dados, que inclui a coleta de exames e informações relevantes. A gente precisa levantar dados para estudar e avaliar se de fato aquela instituição segue ou tem ali os requisitos principais para gerar um padrão de qualidade de acordo com as normas preconizadas. Então, o primeiro passo que a gente precisa para avaliar é justamente esse levantamento de dados e a análise desse dado. E as principais características do processo de auditoria é a coleta de dados, né, a análise, a conformidade, para avaliar a aderência das normas, avaliar as legislações, os contratos e os padrões de qualidade que aquela instituição tem.
e a objetividade, baseados em critérios claros e imparciais, né? Baseados também em evidências. É nesse momento de auditoria que a gente precisa evidenciar que aquela instituição cumpre o requisito exigido, ou está em processamento daquele requisito, ou está trabalhando para alcançar aquele requisito. E também temos as recomendações. A gente gera relatórios com sugestões para corrigir falhas e melhorar o processo. Então, depois do levantamento de dados, a gente analisa aqueles dados, a gente avalia se existe uma conformidade naquele requisito, a gente deixa claro o objetivo e a gente acrescenta no relatório final sugestões de melhoria, plano de ação ou plano de contingência. São as etapas do processo de auditoria. A primeira delas é o planejamento, definição de um escopo, dos critérios e da equipe responsável. Então, a gente precisa definir para que eu vou fazer aquela auditoria, qual é o objetivo daquela auditoria, o que eu preciso avaliar naquela auditoria, qual é o meu critério de avaliação e quem vai fazer parte desse grupo de auditoria. O segundo requisito, a execução, que é a coleta de informações por meio de entrevistas, análise de documentos e observação direta. Então, aquele grupo de pessoas que participam de uma auditoria, elas precisam ir a campo, elas precisam ir na área específica, fazer a coleta das informações, perguntar, entender, avaliar e observar a atividade daquele contexto, para a gente conseguir verificar se de fato aquela norma ou aquele requisito, aquela obrigatoriedade, ela tem sido seguida dentro daquela área. A avaliação é a comparação dos dados coletados com os padrões de requisitos estabelecidos. É eu, de fato, pegar os meus dados, pegar os dados ali da certificadora ou da instituição acreditadora e avaliar se aquilo que eu consegui levantar de informações está equiparado com aquilo que aquela instituição preconiza e prioriza. E o relatório? O relatório final é uma elaboração de um documento com achados, conclusões e recomendações. De todo aquele contexto, de todas aquelas informações que eu tive, de todo o levantamento de dados, preciso fazer um relatório documentado com a conclusão e as recomendações para a melhoria contínua daquele processo. Okay? E são os tipos de auditoria? Nós temos auditorias internas, como eu já falei antes, né? Pelos próprios profissionais daquele lugar, daquele que trabalha lá dentro daquela instituição. Temos as auditorias externas, que são conduzidas por auditores independentes, né? Com foco em conformidade e credibilidade externa, né? São pessoas de fora da instituição que vêm para fazer essa avaliação e essa auditoria dentro da instituição. E a auditoria de manutenção é uma avaliação periódica depois da certificação, depois que aquela instituição foi acreditada ou foi certificada, tem-se uma auditoria de manutenção para verificar se os processos permanecem da mesma maneira, se continua acontecendo conforme o requisito, se ele continua atendendo aquelas necessidades. Entramos aqui dentro da ISO 45001, falamos um pouquinho sobre algumas certificações priorizando as questões de saúde, os hospitais e laboratórios. E aí agora a gente vai falar um pouquinho da ISO 45001 de 2018, que a ISO ela é uma organização internacional para padronização de processos, tá? E a ISO 45001, um pouquinho diferente de outras certificações acreditadoras que a gente vai falar, ela pode abranger não somente os serviços de saúde, mas como também outras instituições, de outras atribuições dentro do mercado de trabalho, de outros caminhos, de outros objetivos e de outros processos. A ISO 45001 é uma norma internacional que estabelece os requisitos para a gestão da saúde e segurança ocupacional, que a gente chama de SSO, em uma organização. Então, toda organização, seja ela de saúde ou não, onde ela tem trabalhadores,
essa instituição pode ser acreditada pela ISO 45001 se ela atender os requisitos e os padrões estabelecidos por essa norma, tá? Ela possibilita que as organizações ofereçam locais de trabalho seguros e saudáveis, contribuindo assim para a prevenção de lesões e doenças relacionadas ao trabalho. Então, a ISO 45001, ela está ligada na gestão da saúde e segurança, né? No Brasil, nós temos a NR1, que ela fala um pouco sobre essa gestão de riscos ocupacionais, porém a ISO 45001, ela já é uma norma internacional que abrange diretamente esse sistema de gestão de saúde e segurança, com bastantes requisitos obrigatórios que a instituição precisa alcançar para ser certificada por essa instituição. Essa norma, que é internacional, ela estabelece critérios para que as organizações identifiquem, gerenciem e reduzam riscos relacionados à saúde e segurança no trabalho, promovendo ambientes seguros para os colaboradores e também a prevenção de acidentes. Premissa aqui da ISO 45001. Qual é o objetivo principal dessa auditoria? Acompanhem comigo no slide. A gente tem 3 premissas principais da ISO 45001, que são a identificação dos riscos. Eu preciso saber qual risco aquele colaborador está exposto diariamente, de acordo com a função que ele exerce dentro da instituição. Então, a identificação dos riscos, ela é primordial na ISO 45001, tá? Eu preciso avaliar o impacto, né, desses riscos, tanto na atividade do colaborador, quanto na saúde desse colaborador. Como que é esse impacto? Ele é um impacto considerável? Ele é um impacto menor? Ele é um impacto grande? O que que eu preciso fazer para gerenciar e avaliar esse impacto? E eu preciso controlar e minimizar. Então, uma vez que eu identifiquei os riscos, avaliei o impacto daquele risco na função ou na saúde daquele colaborador, eu preciso levantar medidas de controle para minimizar ou extinguir aquele risco de acordo com a função daquele colaborador, tá? E depois que eu faço esse processo, eu preciso fazer o mapeamento deles. Eu preciso mapeá-los. Eu já identifiquei, eu já avaliei o impacto, eu já acionei medidas de controle, e aí agora eu preciso mapear esses processos. E esse mapeamento de processos, ele está integralmente ligado no desenvolvimento de programas e na elaboração de planos de ação. Porque uma vez que eu tenho um risco identificado, eu preciso desenvolver um programa para minimizar ou controlar ou extinguir aquele risco. Caso eu não consiga extinguir aquele risco, eu preciso controlar todos os dias aquele impacto e os riscos ocupacionais ao que aquele funcionário está exposto. E aí eu preciso estabelecer também medidas de controle de saúde para esse funcionário, para esse colaborador, e estabelecer uma cultura dentro da instituição de saúde e segurança. Quando eu tenho colaboradores que entendem os riscos, que conseguem identificar situações de perigos, automaticamente a gente minimiza ali o número de ocorrências ocupacionais. Diferentemente, se eu tivesse um funcionário, por exemplo, que não tem uma cultura de saúde e segurança, ele não consegue identificar de forma rápida e proativa os riscos ou algum tipo de acidente que possa acontecer que esteja ligada àquela função ou àquela atribuição que ele faz. E aí eu trouxe para vocês uma pequena ilustração do antes e depois de uma empresa que foi certificada pela ISO 45001. Percebam aqui que na primeira imagem as pessoas estão trabalhando nas suas atividades de dia a dia, mas elas estão todas tendo atos inseguros, elas estão tendo comportamentos, né, que pode ali gerar um agravo, um acidente, são comportamentos perigosos, né, que estão colocando em risco a saúde dessas pessoas. Por quê? Porque elas ainda não têm uma cultura de saúde e segurança estabelecida.
A ISO 45001, ela vem justamente para fortalecer essa cultura, para fazer com que os funcionários entendam, né, participem e colaborem com uma cultura de segurança no trabalho, né? E aí do lado, a gente já tem aí uma imagem de todos os colaboradores trabalhando aí de maneira diferente, seguros, com EPI, utilizando ali os equipamentos necessários, utilizando cinto de segurança, uma boa postura enquanto está sentado, com noções de ergonomia. Então, a ISO 45001, ela fornece de fato essa cultura dentro da instituição, trazendo melhoria constante no processo de trabalho e também na saúde dos colaboradores. E aí trouxe também um dado publicado pela ISO Survey de 2022 que demonstra que no mundo, como a ISO é uma auditoria, é uma instituição internacional, esse dado é do mundo inteiro, viu? Que demonstra que no mundo existem 397 mil certificados válidos e mais de 512 mil locais de trabalho que atendem os requisitos mínimos exigidos pela norma internacional ISO 45001. Neste sentido, o país que mais se destaca é a China, responsável por mais de 67% dos certificados válidos no mundo. Então, trazendo aí para vocês a nível de curiosidade, o Brasil, ele está no 29º lugar, levando em consideração que estamos falando aqui de mais de 100 países, né? É um total de 130 países. A gente tem aí esse ranking de 2022. Esse foi a última atualização. Acredito que no próximo ano de 2025 a gente já vai ter esse ranking atualizado. E aí a gente vê que a China ela ganha aí disparadamente de um dos países que tem mais certificação ISO 45001. Isso quer dizer que o país tem investido na saúde e na segurança dos colaboradores. E aí a gente torce para que na próxima pesquisa o Brasil já esteja aí entre os 10 colocados, né, nesse ranking mundial. E agora falando de ISO 14001, que é uma ISO também, né, uma organização internacional padronizada. E a ISO 14001, ela é uma norma internacional que estabelece diretrizes para implementar e gerenciar um sistema de gestão ambiental. Enquanto a ISO 45001 rege saúde e segurança, a ISO 14001 fala sobre o sistema de gestão ambiental, que é o SGA. O objetivo é minimizar os impactos ambientais das atividades das empresas, cumprindo requisitos legais, estimulando as boas práticas nas instituições e garantindo o compromisso com a melhoria contínua dos processos. Ela aborda aspectos como controle de resíduo, uso eficiente de recursos e redução da poluição, promovendo práticas sustentáveis e responsabilidade ambiental. Então, essa ISO 14001, ela traz para a gente, e também para o mercado de trabalho, o compromisso social daquela empresa frente ao ambiente, ao meio ambiente, né? A gente sabe que toda empresa ela tem alguma geração de resíduo. E aí, quando a empresa ela é certificada pela ISO 14001, a gente consegue verificar e identificar a preocupação dessa empresa na geração de resíduos. E aí ela chama para si a responsabilidade dela frente ao meio ambiente, né? E isso traz para a empresa ela é bem vista no mercado de trabalho, porque ela se preocupa não só com a produção dela, com o trabalho dela, com a entrega dela, mas também com o meio ambiente. Hoje nós temos também muitas empresas que são certificadas pela ISO 45001 e a ISO 14001. Porém, elas são ISOs, né, diferentes. Mas se você parar para analisar, ela também demonstra o compromisso da empresa com a saúde dos colaboradores e com o meio ambiente, né? Então a gente consegue ver ali a preocupação da empresa frente a essas questões de trabalho. São as premissas da ISO 14001. A primeira premissa da ISO 14001 é identificar os fatores internos e externos que impactam o sistema ambiental. Eles estabelecem uma política ambiental. Então, toda empresa que é certificada pela ISO 14001, ela precisa ter uma política ambiental.
além de proteger o meio ambiente, disponibilizar de recursos, garantir treinamento e comunicação, planejar, monitorar e auditar, além de corrigir as falhas da instituição e também fazer a gestão de resíduos. Além dos ambientes hospitalares, a gente também tem aí as empresas de eletrônicos, as empresas de produção, né, que geram muito ali papel, muito plástico, né? Então, essas empresas, elas investem na ISO 14001 a fim de terem essa certificação e mostrarem essa preocupação com o meio ambiente. E aí, junto a essas premissas da ISO 14001, a gente tem a conformidade legal, a gente tem redução de custos e menos desperdício, a gente tem a melhoria da reputação e a confiança dos clientes no mercado de trabalho, né? E a gente também tem a busca por melhoria contínua nos processos de desempenho. Então, a empresa que prioriza ser certificada pela ISO 14001, ela tem diversos benefícios como esses. E agora, com um olhar mais assistencial, falando de uma certificação de uma instituição acreditadora que é o QMENTO. O QMENTO é uma instituição canadense que ela tem um protocolo internacional de acreditação em saúde, que busca garantir a qualidade e a segurança dos serviços de saúde. Ela avalia as instituições com bases em padrões reconhecidos globalmente, promovendo melhorias contínuas nos processos de gestão, atendimento e cuidado ao paciente. O programa foca em áreas como liderança, gestão de riscos, segurança do paciente e envolvimento dos usuários, além de incentivar a cultura de melhoria contínua. Então, o Quemento, ele é um programa canadense que ele também visa a segurança do paciente e ele também tem processos e requisitos a serem seguidos. E aí toda instituição que consegue comprovar que aquele requisito é atendido, ele é certificado pelo Quemento. Ele é uma unidade também internacional, né? Que ela tem bastante credibilidade hoje no mercado, principalmente no âmbito de hospitais. Os padrões de avaliação do documento incluem áreas de gestão do paciente, liderança, gestão de pessoas e também de sustentabilidade. E aí, para a gente fechar essa nossa conversa sobre as instituições acreditadoras, terminando com a JCI, que é a George Commission Internacional, é uma das maiores instituições acreditadoras globais, né? Inclusive, o selo é um dos mais prestigiados aí no ambiente hospitalar. Né? Então, a JCI é uma organização internacional que acredita e identifica os padrões que a instituição segue, né? Ela tem uma série de requisitos que precisam ser atendidos e que são considerados altos padrões, né? Já é um padrão aí mais aprofundado, é um padrão um pouco mais detalhado que a instituição precisa seguir para conseguir essa certificação da JCI. Então, a JCI estabelece critérios rigorosos para garantir que os serviços de saúde sejam seguros, eficazes, com foco na qualidade e na segurança do paciente. O objetivo da JCI é garantir a segurança do paciente, promover boas práticas assistenciais e apoiar as instituições de saúde na qualidade de padrões internacionais. E aí, para vocês, uma tabela comparativa. Nós falamos sobre o Quemento, sobre a ISO 45001, sobre a ISO 14001 e sobre a JCI. E aí a gente começou entrando num contexto de saúde, num contexto hospitalar. Porém, a ISO 45001 e a 14001, ela é fora saúde, ela pode abranger ali outras instituições de outros segmentos. Então, trazendo aí nessa tabela para você, o que é o foco principal do Quemento e da JCI? É a qualidade e segurança do atendimento centrado no paciente, né? Então, ele de fato abrange uma questão mais de saúde, aquela preocupação na segurança do paciente. Quando a gente fala de ISO 45001 e 14001, a gente fala de segurança e saúde no ambiente de trabalho e da gestão ambiental. Então, não somente dentro das instituições de saúde, mas também de outros segmentos de trabalho e de atividade profissional. E qual é o escopo aí do Quemento e da JCI quando a gente fala dessas certificadoras?
O Quemento, ele visa a governança, a segurança e a gestão de riscos e melhoria contínua nos serviços de saúde. A JCI, ela avalia os padrões globais em cuidados clínicos e os processos hospitalares e a gestão. Quando a gente entra no contexto de ISO, a gente fala de prevenção de acidentes, de redução de riscos ocupacionais e bem-estar dos colaboradores, né? E também a redução de impactos ambientais, a sustentabilidade e a conformidade legal. O objetivo de cada requisito ou de cada acreditação de saúde que a gente falou hoje. O Quemento, ele visa melhorar a assistência à saúde e a experiência do paciente. E a JCI, ela quer certificar a excelência no cuidado hospitalar e clínico daquele paciente. E quando a gente fala de ISO, ela quer garantir a saúde e a segurança dos colaboradores e melhorar o desempenho ambiental e mitigar os riscos ecológicos. Quando a gente fala de ISO 14001, a nível de curiosidade, ela é a segunda maior ISO de certificada no mundo inteiro. Mais de 400 mil empresas já adquiriram esse selo de certificação, né? E isso é uma coisa muito legal. Quando a gente fala de certificações em saúde, de acreditação, de melhoria de processos, a gente enxerga ali o compromisso daquela instituição frente aos contextos de segurança e qualidade. Então, toda instituição que investe em ser acreditada, ela tem uma recompensa, tanto financeira, quanto de qualidade, quanto de processos, até mesmo dos colaboradores, né? Então, quando a gente olha para uma instituição que investiu em certificações, que investiu em acreditações, a gente enxerga o compromisso e a responsabilidade que ela tem dentro do contexto profissional e do mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala de auditorias internacionais, né? Que a gente tem aí um padrão bem elevado, e aí a gente consegue identificar que aquela instituição é uma instituição de qualidade e que vai entregar um serviço apropriado ou o melhor serviço de atendimento, tanto para o colaborador quanto para o paciente. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós falamos aí de forma resumida das ISOs, das certificações, mas eu quero deixar me colocar à disposição de vocês para qualquer assunto, para qualquer dúvida, discussão, tudo aquilo que a gente possa contribuir aí para o nosso desenvolvimento profissional e para o nosso crescimento. Quero agradecer por essa oportunidade estar aqui trazendo um pouquinho da minha experiência profissional para vocês e me coloco à disposição para o que precisarem. Um abraço, tchau, tchau.